Bom, então hoje nós vamos continuar uma parte que faltou de derivada, que eu vou ter que dividir ela em pedacinhos. E hoje a gente vai falar de um desses pedacinhos, então a aula vai ter duas partes. Beleza. Qualquer coisa, aperta pausa aí. Bom, então a primeira parte aqui eu vou falar sobre a diferencial, que é um conceito interessante e relacionado com a derivada, né? E como ela pode ser usada para fazer aproximações. E na segunda parte da aula, que eu espero que seja muito em breve, não quero demorar muito nessa primeira aqui, apesar dela ser muito importante, eu quero chegar logo no conteúdo da terceira parte, que é a integral. Tá bom? Então, nós vimos aqui, quando a gente estudou a definição de derivada, que existe esses incrementos que a gente chama, né? Que é o ΔX e o ΔY, certo? Então, para eu poder falar de diferencial, primeiro a gente tem que lembrar que existe isso, que existe esses incrementos, tá? Deixa eu só ver uma coisa, que a minha paranoia às vezes é... Tá? Então vamos primeiro lembrar o que são esses incrementos. Então vamos calcular o ΔX e o ΔF, que poderia ser também ΔY, né? Em muitos livros esse ΔF é ΔY também, mesma coisa, tá? Vamos calcular isso para essa função aqui, f de x igual menos 2x ao cubo mais 10, uma função que eu peguei aí, simples de trabalhar, né? Polinômios e tal. Sendo o x0 igual a 1 e o x igual a 5. Então, vamos ver o ΔX aqui. O incremento ΔX dela é simplesmente x menos x0, tá? Então, isso vai ser 5 menos 1, que é 4. Tá bom? E o incremento ΔF vai ser... Isso aqui é uma definição. Então, o ΔX é, por definição, x menos x0. E o ΔF é também, por definição, f de x menos f de x0. E isso vai ser f de x, que é igual a f de 5, menos o f de x0, que é igual a f de 1. Tá? Então, isso vai dar, o f de 5 fica menos 2 vezes 5 ao cubo, mais 10, menos o f de 1, significa substituir x por 1. Inicial menos final, exatamente. Boa tarde, Bruno. Então, só que aí eu tenho que dizer quem é o inicial e quem é o final no x e comparar isso com o y, né? Então, nesse caso, eu tomei como inicial o 1, por isso tem esse 0, e final o 5. Então, fica menos 2 vezes 1 ao cubo, mais 10. E aí, eu já calculei isso, tá? E vai dar aqui menos 250 mais 10, mais 2 menos 10. Aí corta esse 10 com esse, fica menos 248. Vai ser o ΔF. Então, resumindo, ΔX é igual a 4 e ΔF igual a menos 248, tá? Nesse caso aqui, nesse exemplo. Então, isso que é o incremento, quer dizer, se a gente fosse fazer o gráfico, como a função aqui ela está decrescendo, então deve ter um gráfico mais ou menos assim, aqui. Menos 2x ao cubo deve ser mais ou menos assim o gráfico. Ele vai somar com 10, então ele vai passar por aqui, assim, pelo... Algo assim, o gráfico dela. Vai ter uma raiz positiva
Então vai ser mais ou menos assim o gráfico, né? Então esse incremento é mais ou menos algo assim. Tipo, bem aqui está o 1 e aqui no 1 ela dá positiva e aí ela continua para cá e aqui está o 5, né? Então o ΔX seria esse próprio intervalo bem aqui. Mais o ΔY, que é o ΔF, seria esse pedaço bem aqui. Então esse aqui seria o ΔF e esse aqui seria o ΔX. Então esses são os incrementos. Aí como vocês devem lembrar da definição lá da aula de derivada, se a gente pega o limite disso, se a gente em vez de substituir x por 5 aqui, a gente deixa um x qualquer e um x0 qualquer, e a gente calcula esse limite, quando x tende a x0, isso vai dar a própria derivada da função no x0, né? Se vocês devem lembrar. Então, o incremento ele é um valor que se a gente dividir um pelo outro e calcular um limite, a gente tem a derivada, né? Mas, além do incremento, existe a diferencial, tá? Que a diferencial ela serve para fazer uma aproximação da função usando a derivada. E nós vamos ver isso em detalhe. Então, a gente tem primeiro aqui o dx. O dx é, por definição, a mesma coisa que ΔX, tá? Então, essas diferenciais, elas sempre vão ser em um ponto x0, algum ponto x0 aqui, certo? Então, o dx vai ser, por definição, o ΔX, que vai ser x menos x0. E o dy vai ser, por definição, também, a derivada da função nesse ponto x0 vezes o dx, tá? Então, é mais ou menos assim. Ó, a derivada, ela é o limite, né, de ΔY sobre ΔX. ΔF sobre ΔX, né? Então, o dy, ele seria um valor tal que... Boa tarde, Lucas. Então, esse dy seria a mesma coisa que dizer que o f' é dy sobre dx, certo? Então, o dy é o substituto do ΔF. Aliás, o df, não é dy aqui, foi mal. Então, o df seria o substituto desse ΔF para que essa divisão seja exata. Tá? Então, quando a gente define a diferencial assim, olha o que acontece quando eu divido df por dx. Vai dar f' de x0, dx dividido por dx, e aí corta aqui. Esse corte eu posso fazer porque isso aqui eu estou dividindo. Finjam que vocês ainda não sabem que isso aqui é uma derivada, né? Finjam que eu acabei de definir isso aqui, vocês nunca viram isso. E aí eu vou dividir, e o dx ele é uma diferença, é um número, que é o próprio ΔX. Então eu cancelo ele embaixo. Então essa definição de diferencial, ela nos permite escrever a derivada como sendo uma divisão entre dois diferenciais. É a divisão entre o diferencial de f e o diferencial de x, e é isso que justifica essa notação. É por isso que a gente usa essa notação de Leibniz também. E a gente pode interpretar a derivada como uma divisão entre dois diferenciais, tá? E aí, alguma pergunta até o momento? Alguma questão até agora que alguém de vocês aí queira saber? Ainda não? Então eu vou fazer um exemplo aqui de como calcular isso. Eu ainda não vou explicar para que isso serve, como é que usa e tal, como é que a gente entende melhor isso. Mas vamos ver um exemplo de como calcular isso primeiro. Vamos pegar a mesma função. Agora a gente calculou o ΔX e o ΔF dela. Agora vamos calcular o dx e o df, né? Calcule dx, df e o ΔF a gente já calculou. Então o dx a gente já tem. Por quê? Porque o dx ele é
o próprio ΔX. Então, ele vai ser x menos x0, que vai ser 5 menos 1, que é 4. Tá? O dy vai ser f' de x0 vezes dx. Então, a gente tem que primeiro determinar essa derivada aqui. Então, vamos lá. A derivada dessa função, o f' de x, vai ser menos 6x ao quadrado, e só isso, né? Essa vai ser a derivada. Então, o f' calculado em x0, que é 1, vai ser menos 6 vezes 1 ao quadrado, que é menos 6. Certo? E com isso, o dy fica f' de 1 vezes dx, que fica menos 6 vezes o dx, que é 4. Então, o dy é menos 24. Então, olha só, pessoal, ó, o dx continua sendo igual ao ΔX, né? Continua sendo igual aqui. Então, dx é igual a ΔX, né? Mas o dy, e esse aqui é 4, eu fico escrevendo y toda hora, que é f. Isso aqui, quando é uma aula presencial, dá uma raiva, né? Professor, eu já escrevi y. A gente está assistindo a gente ficar com raiva. Foi mal aí. Bom, então o df ele vai ser o diferencial da função, né? Que vai ser menos 24. Ele não é igual a ΔY, ele é igual a f' de x0 dx. Vai dar menos 24. Tá? Então, olha só, a gente pegou dois pontos aqui que estão a uma distância de 4 um do outro, que é o 1 e o 5. Então, eles estão distantes um do outro. E aqui eu apaguei sem querer. Tá? Então, quando a gente pega um distante um do outro, vocês perceberam que o df é diferente do ΔF, né? Porque o ΔF aqui ele deu menos 248 e o DF deu menos 24. Então, um é praticamente 10 vezes o outro, é mais de 10 vezes o outro, né? O que isso quer dizer? Vamos pensar um pouquinho. Observe o seguinte. Esse valor de DF é muito diferente do ΔF. Porém, esse aqui é o ponto importante. Se ΔX for pequeno, nós vamos ter uma boa aproximação entre DF e ΔF. Ou seja, para um ΔX pequeno, para um ponto muito perto do outro, a gente vai poder aproximar a função f da sua diferencial, df. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai calcular a derivada e usar a derivada para aproximar a função. E a pergunta primeira que surge na cabeça é: o quão boa é essa aproximação? Quer dizer, o quanto vale a pena isso? E a resposta é que quanto menor for o dx, melhor vai ser a aproximação. Tá? Então, a gente está num ponto aqui que é o seguinte: a gente quer aproximar a função f usando a diferencial. Só que para fazer isso, tem que escolher um ponto x0 onde a gente vai começar e um outro ponto x que esteja muito perto dele. Então já vai ficar mais claro o que eu quero dizer com isso. Mas por enquanto, olha só o seguinte: esse exemplo que eu dei não se encaixa nisso, né? Porque o x e o x0 estão longe um do outro, tem uma distância de 4. Mas agora, olha o que acontece se em vez de x igual a 5, eu escolho x igual a 1,2. Tá? Então esse x0 é o nosso ponto de referência. A gente está aqui no gráfico,
Aí o x0 aqui, ele é o ponto de referência, aqui no eixo x. E aí eu quero aproximar a função da sua derivada. Então esse desenho não é bom, peraí. Mais ou menos assim, ó. Então a derivada dessa função, ela vai ser uma reta. A tangente dela aqui vai ser uma reta, né? E o que o dy vai fazer vai ser isso daqui é o dy e isso daqui vai ser o ΔY. Mais ou menos isso. Não é bem isso, peraí. Tem que fazer um gráfico aqui, né? Então, isso aqui é o dy e isso bem aqui é o ΔY. Então, a gente vai encontrar uma aproximação para ΔY, aproximando ele por dy. Essa é a ideia da diferencial, certo? Deixa eu só tirar isso daqui, que está no lugar errado. Era para ficar mais ou menos aqui. Tá aí, não ficou perfeito, mas é mais ou menos isso. Então, vamos fazer isso para essa função aqui, ó. Eu vou calcular agora de novo o ΔY, o ΔF e o DF e vou comparar. E aí vocês vão ver como agora vai dar muito mais próximo, porque o ΔX é pequeno agora. Então, quem é ΔX? ΔX é x menos x0. Então, vai ser 1,2, que é o x, menos 1, que é o x0. Agora mudou. X0 igual a 1, x igual a 1,2 aqui em cima. Então, isso vai dar 0,2. Agora, para calcular o ΔF, já calculei primeiro. O ΔF vai ser f de x menos f de x0, que vai ser f de 1,2 menos f de 1, que vai ser menos... escrevi errado aqui, que era 1,3. Deixa eu só corrigir aqui, que é 0,3. Eu me confundi porque eu mudei depois. Deixa eu só corrigir aqui o slide. Pronto. Ok? Então fica menos... Professor, Oi? faltou corrigir ali o DX também, lá É, no... pior, né? Valeu. Então aqui vai ficar... Poderia fazer com o 2 também. Eu escolhi o 3 aí por acaso, só como exemplo mesmo. Poderia ser 1,1, 1,01, qualquer número próximo do 1 vai dar uma aproximação boa. Nesse que eu quero mostrar. Então fica menos 1,3 ao cubo, vezes 2 mais 10, menos o f de 1, que vai ser menos 2 vezes 1 ao cubo, mais 10. E isso, após alguma álgebra, a gente descobre que isso dá menos 2,394. Isso aqui. Esse é o ΔF. E o DF, a gente tem que primeiro calcular o F', né? Então, o F' a gente já encontrou. O F' de x é menos 2, menos 6x ao quadrado. Então, o F' de x0 é o F' de 1, que vai ser menos 6, né?
certo? E aí a gente pode calcular o... Como isso aqui é isso, a gente pode calcular o DF, tá? Fui espirrar um pouco. Então o DF vai ser F' de x0 dx, por definição, né? Então ele vai ser F' de 1 vezes o dx, que é ΔX. Então isso fica menos 6 vezes o ΔX, que é 0,3. Isso dá menos 1,8. Esse é o dy, tá? Agora, vamos comparar agora o dy com o ΔY. Então, comparando os dois agora, o que significa comparar? É calcular a diferença entre os dois. Vamos ver a diferença entre ΔY e dy, para ver se há aproximação. A gente quer saber o seguinte, se dy é aproximadamente ΔY ou não. Se ele dá uma aproximação boa ou não, tá? Isso é uma pergunta, certo? Então, vamos responder essa pergunta calculando a diferença entre os dois. Então, o ΔF e não DF, e não ΔY, ele é menos 2,394. Eu vou calcular ele menos o DF, que é menos 1,8, e isso vai dar menos 0,594. Então, vejam, pessoal, que essa diferença entre os dois é uma diferença menor do que 1. Ó, é uma diferença pequena, relativamente. Se a gente for pensar, não sei se vocês estão conseguindo, se eu estou conseguindo explicar o que eu quero dizer, mas a gente fez uma aproximação ainda agora muito ruim, foi essa aqui. Né? Se a gente fixe, o x0 é o mesmo nas duas situações, a função é a mesma nas duas situações. X0 é 1 e a função é essa. Aí eu estou mudando o x, imagina eu mudando o x aqui. Se o x estiver longe do x0, a diferencial ela não vai ser uma boa aproximação do incremento. Por quê? Nesse caso aqui o x é 5, então ele está longe do x0. E aí a diferencial deu menos 24, mas o incremento, o ΔF, deu menos 248. Então, eles estão muito distantes um do outro. Essa foi a primeira situação. A segunda situação foi essa daqui, em que agora o x0 está fixo, é o mesmo da primeira situação, a função é a mesma, mas agora o x está bem perto do x0. O x é 1,3, tá? Então, para esse x sendo 1,3, olha que incrível. A diferença entre o ΔF e o DF, que era de 248, caiu agora para menos meio, aproximadamente, menos 0,6. Por que isso aconteceu? Porque eu aproximei o x do x0, certo? Então, se eu pegar um x perto do x0, posso usar a derivada dele para obter uma boa aproximação da função. Vocês conseguiram entender mais ou menos qual é a ideia? Eu ainda vou fazer mais um desenho e mais um exemplo. Mas deu para ver mais ou menos aí qual é o objetivo. Aham, tá bom. Isso daqui, pessoal,
tem aplicações absurdas na física. Absurdas mesmo. E em cosmologia, então, nem se fala. Por exemplo, a quantidade de massa, a distribuição de massa do universo, quando a gente vê o universo que a gente fala em larga escala, ou seja, quando a gente considera ele em todo o que a gente consegue observar como uma coisa só, isso daqui funciona como uma coisa que a gente chama de perturbação, ou aproximação linear, que é justamente através da derivada. E aí a quantidade de massa do universo, ela está mais ou menos homogênea e ela tem desvios que são calculados usando diferenciais no fundo. Só que é num sentido mais abstrato da diferencial e tal, que envolve outras coisas. Mas, por exemplo, a distribuição de massa do universo, ela é descrita na sua estrutura fina, do que a gente chama de larga escala, que significa ver o universo como uma coisa só, um sistema só, né? Como se a gente pudesse ver tudo de muito longe e enxergar ele como uma bolinha na nossa frente. Quando a gente enxerga o universo assim, ele é mais ou menos homogêneo, ou seja, a distribuição de massa é mais ou menos igual em todos os pontos. E tem pequenos desvios que podem ser calculados usando um raciocínio que é baseado nessa ideia da diferencial. Então, isso é o que a gente chama de teoria de perturbação na física, que é muito útil. Então, tem muitas aplicações. E o cerne da coisa, a raiz mesmo do raciocínio é esse, que eu estou apresentando aqui para vocês agora. Resumindo, a gente pode usar a diferencial como uma espécie de método para fazer aproximações, né? E por que que ela é útil? A gente tem que fazer um gráfico. Então, eu vou refazer aquele gráfico que eu fiz ainda agora, que não ficou legal, para vocês entenderem mais ou menos. Então, a ideia é mais ou menos o seguinte, ó. A gente tem aqui um plano XY. Vamos supor que a gente tem uma função bem aqui. E bem aqui tem um ponto x0 e um ponto x aqui que a gente vai fazer uma aproximação usando a derivada. Então, bem aqui, ele vai bater no f de x0. E bem aqui, o f de x. Certo? Então, a derivada no ponto x0 vai ser a inclinação dessa reta tangente aqui. Certo? A inclinação dessa reta tangente vai ser a tangente desse ângulo θ. Tá? Então, a derivada f' de x0 vai ser a tangente desse ângulo θ. Isso é o que nós estudamos lá no início de derivada. Então, o que, é que vai acontecer? Bem aqui, esse pedacinho, ele vai ser o seguinte, se bem aqui embaixo é ΔX, e aqui é θ, então esse ângulo aqui também é θ. Então, olha só que interessante, a tangente desse ângulo θ vai ser esse tamanho aqui, que eu vou chamar de W. Então, a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, não é? Então, esse tamanho, ele vai ser, na verdade, a tangente de θ, passando aqui multiplicando. Esse tamanho W vai ser a tangente de θ vezes ΔX. Mas o que é a tangente de θ se não a derivada no ponto x0, como a gente viu? Então, esse W, na verdade, é f' de x0 vezes ΔX. E é isso que a gente define como sendo a diferencial. Então, esse W é, na verdade, a diferencial.
Então, esse tamaninho aqui, na verdade, ele é df. E aí, o que a gente vai fazer é calcular f de x a partir dessa aproximação. Por quê? Porque bem aqui vai ter o ΔF, que é f de x menos f de x0, que vai ser esse tamanho bem aqui, ó. Vai ser ΔF. Então, o que a gente vai fazer é ΔF é aproximadamente igual a df. Essa daqui é a aproximação. Certo? O motivo dela funcionar é esse. Então, vejam que à medida que o x vai se aproximando aqui do x0, os dois vão ficando cada vez mais perto um do outro. Certo? Ou seja, à medida que o x tende a x0, a gente vai ter... O df vai ser uma aproximação cada vez melhor do ΔF. E aí a gente pode usar isso como método de aproximação. Quer ver? Ó, vamos supor que essa aproximação aqui seja verdadeira. O que ela significa? Então, por um lado, a gente tem o seguinte, que df é igual a f' de x0 vezes dx, ou ΔX, né? Que na verdade é x menos x0, né? Essa aqui é a diferencial. Mas por outro lado, o ΔF ele é igual a f de x menos f de x0. Então, assim, se ΔF é aproximadamente igual a df, temos o seguinte. Ó. Então, a gente tem ΔF é f de x menos f de x0. Escrever com pressa nunca é bom, né? F de x menos f de x0 vai ser aproximadamente df, que é f' de x0 vezes x menos x0. Então, se a gente passar esse f de x0 para o lado de lá, a gente vai obter que f de x vai ser aproximadamente igual a f de x0 mais f' de x0 vezes x menos x0. Tá? E essa daqui é a aproximação que a gente queria. Deixa eu só copiar uma coisa aqui, vocês não viram nada, tá bom? Não devia mostrar isso ainda, só quero medo. Calma, vai dar tudo certo. Só quero chamar a atenção para essa fórmula aqui. Então, essa daqui é a fórmula geral para aproximação ΔF df. Então, vejam o seguinte, ó. Esse lado direito aqui, a gente só precisa do x0, do x e da derivada no ponto x0, tá? A gente não precisa, desse lado direito, a gente não precisa saber quem é f de x e nem quem é f' de x. A gente não precisa saber. Então, sem saber isso, a gente pode aproximadamente calcular quem é o f de x. Então, a gente vai usar isso para encontrar um valor aproximado para o f de x, sabendo a informação sobre a função no ponto x0, certo? Essa que é a ideia da aproximação. Então, é como se a gente aproximasse linearmente a função a partir do ponto x0. O que é linearmente? É andando nessa linha azul do gráfico. Linear vem de linha mesmo, de reta, certo? Então, a diferencial ela dá uma aproximação linear. É como se no movimento a gente saísse pela tangente. Vocês já devem ter ouvido falar isso quando estudaram a lei da inércia, que se a gente segura, por exemplo, uma bolinha numa corda e fica girando,
ela faz um movimento circular. E se o fio se romper, ela vai sair pela tangente. Então, a diferencial ela é essa aproximação pela tangente, ou seja, uma aproximação linear. Vamos ver um exemplo agora de como a gente pode usar isso. Então, na prova eu vou botar muito parecido com isso aqui, tá? Use a diferencial para calcular um valor aproximado de raiz de 50, certo? Então, eu não vou dizer x0 é igual a isso, x é igual a aquilo, etc, etc. A gente tem que construir. E é isso que eu vou ensinar agora. Eu só vou beber uma água que eu estou morrendo de sede. Já volto aí em 2 minutos. Voltei. Tudo bem aí, pessoal? Já merendaram? Estão entendendo aí? Tudo bem? Bom, vamos lá. Então, como é que a gente pode usar a diferencial para fazer uma aproximação dessa raiz? A gente tem que ser esperto, né? Por exemplo, aqui. Opa! Ah, a gente sabe a raiz de 49, que é 7, né? Então, esse é o nosso ponto de partida. É o seguinte, nós sabemos que raiz de 49 é exata, exatamente igual a 7. Então, a gente constrói uma função, né? Então,
A gente considera aqui uma função f que vai ser a raiz, né? Então ela vai estar definida aqui no R+. R+ é os números reais positivos, então é do zero até mais infinito. Não lembro agora se inclui o zero ou não. A gente pode incluir aqui para ficar mais fácil. É o intervalo, são os números reais positivos, incluindo zero. Então essa função que vai daqui vai tá travando aqui a minha caneta. Só um instante. Voltou. Então é dos números positivos, que é a função raiz quadrada, tá? Então a gente toma como função a função raiz quadrada, porque a gente quer calcular a raiz quadrada, né? E o ponto onde a gente sabe calcular é o ponto que a gente vai chamar de x0, né? Então, a gente vai chamar de x0 o ponto que a gente sabe calcular, que é o 49. E a gente vai chamar de x o 50, que é o que a gente quer calcular aproximadamente, né? Então, a diferencial ela vai nos dar um método de fazer isso aproximadamente. Antes mesmo da gente fazer esse cálculo, eu queria dizer uma coisa. Eu sei que a gente tem calculadora que faz isso rapidinho, mas isso aqui é apenas um exemplo para vocês entenderem a ideia do negócio. Não é exatamente para isso que ele serve, certo? Isso aqui é a história do negócio, né? Porque antigamente não era tão fácil assim calcular uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, etc. Não tinha 100 anos atrás, não tinha os computadores que a gente tem hoje, né? E o cálculo é de 300, 200, 100 anos atrás. Então tem esse caráter histórico. Mas como eu falei para vocês, a mesma ideia que está aqui é a mesma ideia que vai servir para fazer muitas aproximações na física, em situações em que nem o computador resolve, certo? E aí, quando simplifica fazendo isso aqui, ele resolve. Talvez falte energia aqui. Deu uma oscilada, vai chover. Se faltar, a gente encerra e continua na sexta, tá bom? Só deixar vocês avisados se eu sumir aí. Então é isso, pessoal. Mas aí a gente usa esse exemplo aqui, que ele é interessante também de entender e tal. As coisas funcionam bem aqui. Então vamos lá. Então aí a gente pega como x0 o valor que a gente sabe calcular e x aquele que a gente quer calcular para aproximar, tá? Depois a gente deriva. Então a gente tem que encontrar o f' de x aqui, que vai ser o quê? A derivada de raiz de x. Então essa derivada vai ser a derivada de x elevado a meio, que vai ser meio x elevado a meio menos 1, que é meio x elevado a menos meio. Ou seja, né, o f' de x é, na verdade, 1 sobre 2 raiz de x, certo? E aí a gente aplica a fórmula. A fórmula está aqui. Então a gente quer calcular o f de x, que é a raiz de 50. E aí a gente vai obter a aproximação. Então, finalmente, deixa eu só dar um destaque aqui. Finalmente vem o que a gente quer, que é raiz de 50, né, que vai ser o f de x, no caso. Ele vai ser aproximadamente f de x0 mais f' de x0 vezes x menos x0. Tá? Então, f de x0 é o quê? É raiz de x0, raiz de 49. Então, isso é raiz de x0, que é 49, mais a derivada calculada no x0, a derivada é isso aqui. Então, vai ser 1 sobre 2 raiz de 49, vezes x menos x0, que é vezes 50 menos 49. Ficou uma dúvida aí na montagem dessa aproximação ou ficou claro para vocês que estão acompanhando?
Tá bom. Então, a raiz de 49 é 7. Ali vai ficar 1. Então, vai ficar 1 sobre 2 vezes 7, que é 14. E aí, essa divisão, ela dá uma dízima periódica, que não é uma divisão exata. E aí, ela vai ser aproximadamente isso aqui. Então, vai ser aproximadamente 7,07142. Eu vou escrever um monte de casa decimal só para mostrar uma coisa para vocês, tá? Então, essa aqui vai ser a aproximação usando o diferencial. Isso vai ser um valor aproximado da raiz quadrada de 50. Aproximadamente 7,07142,857. Valor aproximado da raiz de 50 usando o diferencial. Certo? Agora, a gente pode pegar uma calculadora e ver quanto é que dá também. Na calculadora, vai dar, com esse mesmo número de casas decimais, vai dar isso aqui. Raiz de 50, aproximadamente 7,071,06781. Tá? Se vocês fizerem a calculadora, vai dar aproximadamente isso aqui com o mesmo número de casas decimais. Então, a gente pode ver que o nosso erro na aproximação vai ser a diferença entre esses dois. Né? Esse erro vai ser 714. Tá? Esse erro, vamos chamar de epsilon, esse erro. Então, esse erro epsilon vai ser 7,07142,857 menos 7,07106,781, que vai dar 0,00036,076. O que significa isso? Significa que a gente conseguiu obter uma raiz quadrada com 3 casas decimais de precisão. Por quê? Porque o erro está na quarta casa decimal. Né? Então, até aqui, o nosso resultado está certo. Ó, porque até aqui eles concordam. 7,071. Só até o 71. Que o erro vai estar justamente bem aqui, na quarta casa decimal. Tá? Ó, então, a calculadora e a diferencial concordam até a terceira casa decimal. E isso é uma aproximação incrível. Ter uma aproximação de 3 casas decimais é uma aproximação incrível. Isso significa que o erro é pequeno. O erro, a gente costuma falar na física, é da ordem de 10 a menos 4. Né? Esse erro vai ser 3,6 vezes 10 a menos 4 em notação científica, o que significa que o erro é da ordem de 10 a menos 4. Certo, pessoal? Então, é mais ou menos esse o objetivo, por enquanto, de estudar diferencial. Deu para entender esse primeiro exemplo? Vocês acompanharam aí? Acho que na nossa última lista eu vou botar algo assim. Calcule aproximadamente a raiz de 122.
algo assim, usando o diferencial. Depois calcule na calculadora com 7 casas decimais e compare o resultado. Vai ser mais ou menos isso, já estou adiantando. Se não for, vocês me lembram depois. E aí eu mudo. Beleza? Porque a ideia é essa. Se vocês entenderem esse exemplo, vocês entenderam como funciona o diferencial, certo? E aí, se ninguém tiver mais uma questão sobre isso, eu vou passar para o próximo assunto. Alguma dúvida ainda? Professor, Diga. no caso, tipo, eu estava esperando o senhor terminar, porque o senhor deu um exemplo das aplicações da diferencial e minha internet caiu. Aí, tipo, só resumidamente, o senhor poderia explicar de novo? Se der o tempo, né, claro. Aham. Deixa eu só beber água. Então, explicando em menos de 60 segundos, a diferencial é isso aqui. A diferencial de x é o delta x, onde tu tem um zero e um ponto x que vai se aproximar desse ponto de referência, como está dizendo aqui do lado, ó, em um ponto x0. A diferencial é isso aqui, a derivada da função nesse ponto vezes esse dx. Se tu prestar atenção e dividir o df pelo dx, vai perceber que vai dar a derivada. E é isso que justifica simultaneamente, né, essa notação de Leibniz da derivada e, ao mesmo tempo, justifica chamar isso de diferencial, né? Porque que a divisão das duas vai dar a derivada. Para usar isso para fazer a aproximação, tem que usar essa expressão circulada de amarelo aqui. Então, precisa saber o ponto de referência e o ponto que tu vai aproximar. Só isso, né? E a derivada da função nesse ponto de referência. Aí, calculando isso, tu calcula a aproximação, o valor aproximado para o f de x. A gente usou isso para calcular o valor aproximado da raiz de 50 e chegamos à conclusão de que essa aproximação ela tem uma precisão de 3 casas decimais. O erro está na quarta casa decimal, ou seja, um erro de 10 a menos 4. Porque o 50 está próximo do 49, que é um valor que a gente sabe exatamente. Ah, sim, compreendi. Obrigado, professor. E na parte de cosmologia que o senhor havia dito? Foi nessa hora que caiu. Poderia falar mais uma hora sobre isso, né? Para tentar explicar o que eu queria dizer. Ah, então Mas tranquilo, resumindo, tranquilo. não, mas resumindo é que, tipo, a cosmologia vê o universo como um sistema, né? Então ela ignora as imperfeições, digamos assim. Porque quando tu considera o universo visível como um sistema físico, ele é tão grande, mas tão grande, que a densidade é quase constante. A densidade dele, ou seja, a quantidade de galáxias por uma certa unidade de volume. Isso que é a densidade. Quantidade de massa por unidade de volume. É tão grande, mas tão grande essa quantidade de galáxias que tu pode entender o universo como um fluido, né? Como a cosmologia moderna usa relatividade geral, é um fluido relativístico. E aí ele tem uma densidade aproximadamente constante. É praticamente como se o universo fosse uma bacia d'água, certo? E o que vai acontecer é que quando tu olha um pouquinho mais de perto, tu percebe que tem pequenas variações de densidade, né? E um dos grandes objetivos da pesquisa de cosmologia hoje é explicar como é possível que isso aconteça, como é possível que o universo seja homogêneo e tenha essas variações de densidade. Aí o que eu disse foi, a ideia é que
sustenta a diferencial é a mesma ideia que sustenta, é o mesmo raciocínio, exatamente o mesmo raciocínio que permite fazer uma coisa chamada teoria de perturbação. É exatamente a mesma coisa, só que aplicado para o que interessa lá, né? E quando tu faz isso, é como se tu estivesse usando a diferencial para aproximar as variações de densidade do universo. Ou seja, explicar por que tem mais galáxia numa região e menos em outra. Então, quando tu olha de longe o suficiente, tu não vê essa diferença, mas tu começa a aproximar de novo, tu percebe. Mais ou menos isso. Então, quer dizer, a diferencial está lá, resumindo. Ah, E não sim. só nisso, em outras coisas também, em cosmologia. Valeu, professor. Beleza. Então, vamos finalmente discutir a integral. Olha, pessoal, a integral, ela, já falei, já mencionei algumas vezes. Para começar a entender ela, é muito fácil. E se vocês não perceberem hoje que para começar a estudar isso é muito fácil, eu vou ter falhado. Segunda parte da aula. Olha, 6 horas em ponto. Se eu tivesse planejado, não tinha dado certo. Então, eu vou ter falhado se vocês não perceberem como essa parte que a gente vai estudar agora é fácil. Por quê? Porque quando a gente estuda integral, tem duas coisas diferentes que se relacionam intimamente. Existe a integral indefinida, que é o que a gente vai começar a discutir hoje, que também é chamada de primitiva, né? Que é sair de uma função e encontrar a primitiva dela. Pois é. Às vezes é fácil, às vezes não. E a gente vai ver métodos para lidar com as que são fáceis e com as que não são também. E aí existe outra coisa, que é a integral definida, que ela é usada para calcular áreas, volumes e coisas desse tipo. Distribuições contínuas em que a gente tem que fazer uma espécie de soma contínua, certo? Então, vamos lá. A primitiva ou integral indefinida, ela é o seguinte, ó. A gente pega uma função aqui. Vamos começar de uma função f aqui. Aí a gente deriva. E a gente chega na f', certo? A primitiva é simplesmente o retorno. Ou seja, a primitiva de uma função que a gente poderia chamar essa aqui de f'zinho, a primitiva de f'zinho é uma função f, maiúsculo, cuja derivada é a f'zinho. Tá? E a gente representa isso da seguinte maneira. Se f é primitiva de f minúsculo, a gente escreve isso assim. A gente escreve assim, ó, f de x é igual a esse s esticado aqui, certo? F de x dx. Isso aqui a gente lê assim, ó. F é a integral, fzão, né, no caso, é a integral de f de x dx. Isso aqui a gente lê assim, ó. Certo? A gente chama isso de integral ou de primitiva, nesse caso. Tem um erro aqui, porque está faltando eu somar uma constante aqui. Mas a gente vai discutir só depois, para não atrapalhar agora o início. Por exemplo, quando a gente derivou o seno,
Olha, tá tão bonito aqui que eu escrevi à mão. A primitiva de f, então, ela é representada assim, por essa integral. Integral de f de x dx. Então é o seguinte, ó, por exemplo, eu estou aqui com x ao quadrado, né? Aí eu derivo e chego no 2x. Se eu integrar, eu vou voltar para o x ao quadrado. Certo? Ou seja, a derivada de x ao quadrado é 2x e a integral de 2x é x ao quadrado. Então, quando a gente for integrar, a gente tem que pensar qual é a função que eu tenho que derivar para que dê 2x. Está dando para entender? Então, nesse sentido, a integração é como se fosse a operação inversa da derivação. Simples assim. E esse simples assim que precisa de aspas, porque a gente vai começar falando do que é fácil, só que às vezes pode ser muito, muito difícil. Por exemplo, isso aqui. Essa integral, e a menos x ao quadrado dx. É fácil derivar esse e a menos x ao quadrado, né? Só que integrar isso aqui é impossível, tá? Essa integral não existe, entre aspas. Ela não existe uma primitiva em termos de funções elementares que represente essa função. Mas existe em termos de séries e de aproximações, tá? Mas nenhum dos métodos de integração que a gente vai estudar em cálculo 1, ou 2, ou 3, ou 4, é capaz de calcular essa primitiva, a primitiva dessa função. Depois, em cálculo 2, se vocês tiverem essa oportunidade, vocês vão ver como é que calcula essa integral assim. Mas, enfim, não interessa isso agora. Essa primitiva aqui é difícil de calcular, mas essas aqui, que a gente bate o olho e consultando uma tabela de derivadas, a gente resolve, essas integrais são chamadas de integrais imediatas. Não tem como calcular o que, não entendi. Essa daqui de baixo que eu falei, não tem como encontrar uma primitiva, ou seja, tu não vai encontrar nenhuma função que dependa de exponencial, seno, cosseno hiperbólico, tangente, logaritmo, polinômio. Essas funções são chamadas de funções elementares. Não tem como, é impossível tu criar uma combinação delas cuja derivada de e elevado a menos x ao quadrado. Certo? Professor, Oi. se eu integrar sucessivamente uma função, ela vai ter a tendência de crescer ou ela tem tipo um limite? Porque, por exemplo, assim, se eu integrar 2x, aí ela vai ficar x ao quadrado. E se eu integrar mais uma vez? Então, vai ser o inverso do que a gente estudou lá em derivada, né? Se tu lembrar dessa aula de derivadas sucessivas, eu mostrei que às vezes ela fica mais complexa, às vezes ela fica mais simples, às vezes ela se mantém e às vezes ela oscila. Então, com a derivada vai acontecer a mesma coisa, só que ao contrário. Ou seja, por exemplo, o polinômio, quando eu derivo, ele vai ficando mais simples até zerar, né? Só que se eu integrar, ele vai aumentar de expoente até o infinito. Quantas vezes tu integrar, vai aumentar. A gente vai ver isso na outra aula. Mas já tem um indicativo disso bem aqui, ó. Se tu integrou o x e deu x ao quadrado, então aumentou a potência, que era 1, foi para 2, né? Agora o seno e cosseno é o inverso da derivada, então vai ser o mesmo ciclo. A exponencial não vai mudar. São essas funções, basicamente, que eu vou discutir hoje. Eu quero fazer justamente uma introdução bem devagar a esse negócio, porque o nosso cérebro ele tem às vezes um certo bloqueio com coisas novas, né? Então toda vez que a gente vê uma coisa nova, o primeiro passo tem que ser devagar.
Isso é um segredo. Segredo não, talvez não seja um segredo, mas uma técnica importante de aprendizado. Toda vez que tu for ver uma coisa que tu nunca viu, a primeira vez tu tem que ir devagar. Então, lê devagar, pensa, escreve várias vezes. Da segunda vez que tu for estudar a mesma coisa, vai estar melhor. Então, hoje a gente vai falar só algumas bem simples. Mas isso que tu perguntou é assim, vai ser exatamente aquelas regras, só que invertidas. Basicamente é isso, não sei se eu respondi o que eu queria. E sobre o que o Rodrigo perguntou, justamente, essa daqui, eu fiquei, como eu era noob, né? Quando eu fazia cálculo 1, eu fiquei 1 ou 2 meses, não lembro quanto tempo, eu fiquei tentando fazer isso aqui, desafiei meus amigos, né? E ninguém conseguia. E aí, até que eu descobri que era impossível, né? E foi muito frustrante. Mas enfim, tem um TCC, eu acho, é uma tese de mestrado, que é justamente para explicar o que significa. Isso daqui que a gente está estudando é um processo chamado primitivação. Encontrar uma função cuja derivada seja essa função aqui, esse processo é a primitivação, que não é a mesma coisa que integral definida que a gente vai estudar depois, né? E esse processo nem sempre a gente sabe o que vai dar, às vezes não dá, não tem como fazer. Mas enfim, essa daqui ela existe, tá? Existe e é uma função, mas a gente não vai estudar ela, porque ela envolve uma discussão muito profunda que, para ser sincero, eu não faço a menor ideia do que seja. Né? Eu folheei uma tese aí que o cara estuda isso e me deu uma certa dor de cabeça ler aquilo. Mas talvez vocês não, talvez vocês tenham um nível de compreensão além do alcance e consigam. Tá bom? Talvez eu tenha falado demais disso, não era nem hora, mas enfim. Resumindo, ó, tu parte de uma função e tu deriva. Se tu retornar, o nome desse retorno é integração, ou primitivação nesse caso. Exemplo, quando a gente deriva x ao quadrado dá 2x. Imediatamente a gente pode dizer, então a integral de 2x é x ao quadrado. Tá? Ou a gente poderia escrever isso assim, a integral da derivada de x ao quadrado é x ao quadrado. Certo? É isso. A integral da derivada de uma função é a própria função. Então, a integral da derivada de uma função é a própria função. E o que a gente vai fazer para estudar técnicas de integração nada mais é do que pegar esse integrando aqui e escrever ele como uma derivada de uma outra função. Quando a gente fizer isso, a gente integrou. Basicamente. Você quer perguntar alguma coisa até agora? Eu quero ir devagar aqui. Porque eu tava pensando aqui, né? No exemplo do e de x. Na aula de derivadas a gente aprendeu que derivar, por exemplo, e de x ao quadrado, e de menos x ao quadrado vai dar menos 2x vezes e de menos x ao quadrado, certo? Então, se eu integrar o menos 2x vezes e elevado a menos x ao quadrado, vai dar o próprio e menos x ao quadrado, é isso? Sim. Essa integral aqui você falou bem. A integral disso aqui, dx, é isso aqui. Mas qual é a integral desse? Entendeu? Buguei. Esse aqui não dá. A gente vai devagar, relaxa. Mas você falou certo, né? Como deriva esse aqui e dá isso, então a integral desse dá esse. Então, a gente vai encontrar depois um método de como é que a gente sai daqui, por exemplo. Como é que a gente resolve isso? Tem como resolver. A gente vai estudar uma coisa chamada mudança de variável, né? Que é o análogo da regra da cadeia para integral. Na verdade, é a mesma coisa, né? Enfim.
Deixa eu só tirar isso daqui, vai. Eu sei que a tua pergunta é muito importante, mas eu vou só despoluir um pouco aqui, porque a gente está começando, então quero deixar só esse exemplo aqui por enquanto. Bom, e aí a gente vai estudar as chamadas integrais imediatas. Uma vez que a gente definiu o que é primitiva, tem integrais que saltam aos olhos. Então, na verdade, toda aquela primeira questão da terceira prova de vocês lá sobre derivada, que tem aquela tabela, se vocês inverterem as colunas de lugar, ela vira uma tabela de integração. Então, automaticamente, você já tem 30 integrais prontas. E elas são chamadas de integrais imediatas. E hoje eu vou discutir apenas 5 delas. Se der tempo, eu discuto mais uma que também é bem interessante, que é dos polinômios. Tá? Primeiro exemplo. Então, o primeiro exemplo aqui é a integral de dx. Qual é a integral de dx? Ou seja, qual é a integral de 1 vezes dx? Qual é a função que eu derivo que dá 1? Existe uma função, que é essa aqui. F de x igual a x. Quando eu derivo ela, dá 1. Se quando eu derivo ela dá 1, que está aqui, então essa integral é igual a x. Conseguiram acompanhar esse raciocínio? É importante a gente discutir isso agora, esclarecer agora. Se alguém travou aí, se confundiu, não precisa se identificar. Posso repetir. Então, essa integral, ela é o inverso da derivada, né? Então, se eu escrevo apenas integral de dx, quer dizer que tem um aqui multiplicando. É um pouquinho mais trabalhoso explicar por que tem esse dx aqui, né? Porque no símbolo da derivada a gente só bota uma linha. E aqui tem duas coisas, tem o s esticado, né? E tem esse dx. Então, não se preocupem com esse dx aqui. Quando a gente explicar o que é mudança de variável, vai ficar mais claro, né? E também quando a gente estudar a integral definida, vai ficar mais claro por que tem. O que ele está fazendo aí, na verdade, né? Então, por enquanto, vejam isso aqui como uma identificação de qual é a variável de integração, certo? Então, o dx ele diz integre em x. Então, por exemplo, se fosse assim, integral de y mais 2x dx, então esse y aqui é constante em relação a essa integral. É como se ele fosse 3, certo? Ele não vai influenciar, eu só tenho que olhar para o x porque é a variável de integração, certo? E esse aqui a gente odeia ele não existe. Certo? Então, esse aqui, o dx, ele identifica a variável de integração. Pode, tu vai estudar depois em cálculo 2, né? Uma generalização disso aqui, que é a integral de funções de várias variáveis, né? Mas se for uma integral só de dx, aí ele está identificando a variável de integração como sendo x. Existe integral de dx dy, mas isso aí é cálculo 2. Não vou discutir isso aqui. Então, a integral de dx é a mesma coisa que a integral da função 1. Tá? É uma notação para representar isso aqui, ó. A integral de 1 dx. E aí, como é que eu calculo a integral? Eu tenho que fazer a seguinte pergunta. Isso é a mesma coisa que perguntar qual é a função cuja derivada
é igual a 1, certo? Então, a integral ela é uma pergunta, certo? Integral de 1 dx é igual a quanto? É a mesma coisa que perguntar que função eu tenho que derivar para que o resultado dê isso que está aqui dentro. E a resposta é: a gente deriva a função x em relação a x e ela dá 1. Isso significa que x é a integral da função 1 dx, que é a mesma coisa que integral de dx. Professor, Oi. pode-se dizer que a integral é o coeficiente. Não, é x elevado ao coeficiente do que está antes dele. Por exemplo, integral de 2x, x ao quadrado, 3x, x ao cubo, certo? Integral de 6x seria x elevado a sexta? Não. Tu tá pensando uma coisa correta, mas a conclusão não é bem essa. Tu tá indo num bom caminho, mas não é exatamente essa a conclusão. Quer dizer, quando for só uma potência isolada, aí tem uma regra da potência que a gente vai discutir depois. E tu tá justamente chegando nessa regra, percebendo que existe essa regra. E a gente vai ver que existe regra para integral da soma, mas não existe, por exemplo, regra para integral do produto. Não existe. Diferente da derivada, que tem uma regra para integral do produto, a integral não tem. Né? Ela vai ter uma outra fórmula, baseada na regra do produto da derivada. Mas a gente vai ver isso depois. Certo? Eu vou falar sobre isso que tu perguntou agora, mas só que mais tarde. Porque ela já exige um passo a mais. Então eu queria primeiro fazer as que realmente são bem imediatas. Beleza? Conseguiu entender aqui, Rodrigo? Ou, ou alguma coisa? Sim. E tem mais o Ronald, o Arthur. E vocês aí, alguma dúvida em relação a isso? Arthur e Ronald? Alguma pergunta até agora sobre isso? Tranquilo? Tá bom. Bom, outra, entre... outra integral. Ai, ai. Outra integral, beleza. Obrigado pela resposta. Imediata, que essa daqui talvez seja a mais fácil do mundo, é essa aqui. Integral de e elevado a x dx. Vai dar quanto? A gente sabe, né? Sabemos que a derivada de e elevado a x é ela mesma, né? Então, qual é a integral de e elevado a x? É a função que, quando derivada, dá ela. E que função é essa? É ela mesma. Então, a derivada da exponencial é ela mesma e a integral, por consequência dela, vai ser ela mesma também. Essa é a nossa segunda integral imediata. Certo? Alguma dúvida em relação a essa daqui? Deu para entender? É que eu acho até difícil explicar, na verdade, isso aqui. Quer dizer, explicar de um jeito que esclareça alguma coisa. Não sei se vocês entenderam aí. Se alguém ficou com alguma dúvida em relação a essa em particular.
Tá bom, então eu vou continuar aqui, porque vocês estão em silêncio e a gente precisa terminar. Então, bom, tem dois exemplos. A integral de dx é igual a x. A integral de e elevado a x é e elevado a x. Outra integral, difícil de falar isso. Imediata vai ser essa daqui, ó. A gente escreve assim a integral de dx sobre x. Mas, na verdade, é a integral da função 1 sobre x em relação a x, ou seja, dx. Não tem esse vezes porque isso não é exatamente uma multiplicação, é uma notação. Integral de 1 sobre x dx. Qual é a função cuja derivada é igual a 1 sobre x? Que função é essa, pessoal? Vocês já viram alguma função assim? ln de x? É exatamente, né? Então, essa daqui ela é considerada uma integral imediata por isso. A gente já lidou com ela. Acho que eu vou fazer um curso que eu vi aí na internet de desenho aqui, que tá difícil. Exatamente. Então, que função é essa? Resposta log natural de x. Por quê? Porque a derivada do log natural de x vai ser 1 sobre x. Tá? Então, essa integral de dx sobre x vai ser log natural de x, certo? Então, olha aí, rapidinho a gente já encontrou 3 integrais. A gente já sabe fazer 3 integrais. E essa daí do log é uma das que mais aparece. Então, é lógico, né? Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas eu acho que lá na biblioteca do PPGFIS, do PPGF, lá do Programa de Pós-Graduação em Física, né? Eu acho que na biblioteca central também deve ter. Talvez na biblioteca do ICEM também tenha tabela de integrais, né? Que são livros com 1.500, 2.000 páginas de tabela de integrais e fórmulas correlatas a isso, né? Então, nenhum ser humano é capaz de memorizar isso, lógico. Mas tem algumas que a gente tem a obrigação de memorizar. E essas 3 que eu mostrei aí, vocês têm que treinar o suficiente para memorizar essas, porque elas aparecem demais, certo? Tá bom? Então não precisa memorizar 2.000 páginas de uma tabela de integral absurdamente grande, mas essas de hoje aqui é bom memorizar, ou algo que leve a elas é bom ter em mente, certo? E essa daqui é uma que aparece com bastante frequência. Integral de dx sobre x. Dá o log, certo? Outra integral que a gente pode calcular também imediatamente é a integral do cosseno. Integral de cosseno x dx. Como é que a gente resolve isso? A gente tem que se perguntar o seguinte: qual é a função cuja derivada é cosseno? Qual é a função cuja derivada é cosseno de x? Quase lá. Esse sinal confunde nós. É por isso que eu botei a do cosseno primeiro. Porque olha só, a derivada do seno
É cosseno. Pois é, bicho. Acontece. Então, a derivada do seno é o cosseno. O que significa que isso é a mesma coisa que dizer que a integral do cosseno de x dx é seno de x, certo? Então, mais uma integral aqui, que todo mundo sempre confunde o sinal, e, né? Mas é assim, simples assim. Derivada do seno é cosseno, ou seja, integral do cosseno é o seno. Então, eu escolhi para começar as trigonométricas com essa, porque ela não envolve nenhum sinal. Mas aí, eu esqueci, eu não queria fazer isso ainda. Mais um exemplo antes de falar desse negócio aí de baixo. Né? Seria o nosso exemplo 5 agora. Bom, e agora a integral de seno. Seno de x dx dá quanto? Né? Qual é a função cuja derivada dá seno? Qual é a função cuja derivada dá seno de x? Aqui a gente já tem que... Exatamente. Aqui a gente já tem que ter um big brain aqui. A gente tem que fazer um raciocínio já que uma primeira técnica de integração, na verdade. Ó. A gente sabe... a gente sabe, o Jonathan acertou aí, né? Claro, não existe por que fazer mistério com isso. Tá certo. Mas a gente sabe o seguinte, ó, a derivada do cosseno é seno. Menos seno, né? E aqui está seno. Então, a gente ainda não estudou nenhuma regra de integração para dizer que isso é menos a integral de menos seno de x, né? Que seria menos cosseno. A gente não estudou isso. Então, a gente não pode fazer isso ainda. A gente não provou que isso é verdade. Mas a gente pode fazer o seguinte, passar esse menos para cá. Então, eu sei que menos a derivada do cosseno é seno. E eu sei também que a derivada ela permite entrar e sair o sinal, porque o sinal, na verdade, é um número menos 1 que está multiplicando aqui. Tem que aprender isso até domingo. Por quê? É porque domingo eu tenho prova de probabilidade estatística e o assunto pede isso. Sobre variáveis contínuas. Ah, tá. Entendi. Pesado, né? Se eu fosse tu, eu procurava algum material bem resumido. Ou algum vídeo bem resumido. Tipo aqueles da Khan Academy, essas paradas assim. E se tu for no livro, vai demorar pra caramba. Vai ser igual eu tô falando aqui, vai demorar. Procurar alguma coisa bem ligeira, assim. Tem até um meme na internet que, se tu for procurar qualquer assunto, tem um indiano ensinando. Os indianos são os professores do mundo. E é verdade. Qualquer assunto que tu for procurar, tem lá. Só que tem o problema da língua, né? Que é em inglês. O problema Mas é tá esse. bom. Por isso que eu digo para vocês estudarem inglês também, que vai abrir muitas portas. Mas continuando aqui, ó. Então, o que a gente sabe é isso aqui. Isso aqui é sabemos do estudo lá de derivada, né?
Aí a integração é simplesmente adaptar o que a gente sabe de derivada para escrever isso que está aqui dentro como uma derivada, né? Então a gente faz isso aqui, como vocês devem ter feito de cabeça. Eu vou escrever mais devagar porque a gente está estudando isso, mas vocês podem fazer de cabeça isso, quer dizer. Eu sei que a derivada do cosseno é seno, então eu posso passar o sinal de menos para o lado de lá como menos 1. E eu sei que a derivada, ela permite fazer isso aqui, né? A derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função. Então, eu posso usar essa regra para fazer essa constante entrar aqui na função. Então, isso é a derivada de menos cosseno. E isso daqui, na verdade, é um processo de integração. Nosso primeiro processo de integração aqui da disciplina. É um métodozinho de integração. É tu escrever o integrando, que é o seno, e é o seno como uma derivada, que nesse caso é a derivada do cosseno, de menos cosseno. Então, por esse motivo, por isso, ou seja, né, como a derivada de menos cosseno é seno, isso significa que a integral de seno de x é cosseno de x. Simples assim, certo? Menos cosseno de x. Já ia errar de novo. Certo, pessoal? Então, já fizemos 5 integrais. Já vou terminar, se acalme aí. Só queria falar uma coisinha, que é o seguinte. Esquecemos de uma coisa. As primitivas que a gente escreveu estão todas erradas. Por quê? Vamos pegar esse exemplo aqui. Ó, derivada de 1 sobre x merda. Derivada do log natural de x é 1 sobre x, né? E qual é a derivada de log natural de x mais 6? É a derivada do log natural de x mais a derivada de 6, que é quanto? 0, né? Então vai dar 1 sobre x também. E se eu fizesse a log natural de x mais 20? A derivada também vai dar 1 sobre x, porque a derivada da constante vai ser 0. Então, na verdade, Então, na verdade, toda vez que eu integrar o 1 sobre x, que eu for calcular a primitiva, na verdade, as funções que vão ser derivadas, não vai ter só uma função log de x, cuja derivada vai ser 1 sobre x, vai ter infinitas. É o log de x mais qualquer constante. Ou seja, qualquer número real. Qualquer número real. Então, isso daqui é o que a gente chama de família de primitivas. Então, isso daqui é a família de todas as primitivas de 1 sobre x, na verdade. Pode ser, mas geralmente a gente usa C de constante, ou K na física, sei lá. Pode ser qualquer letra, mas geralmente a gente usa C para lembrar que é constante, que é a mesma letra, né, da palavra. Então, resumindo, como é que eu saio daqui? Como é que eu faço o caminho inverso desse? O caminho inverso desse é a derivada. Então, se eu derivo isso aqui, né, se aqui a gente deriva, a derivada da constante vai ser 0, a derivada do log vai dar 1 sobre x. Então, a gente precisa botar essa constante porque a gente não sabe.
né? Então, toda vez que a gente for integrar uma integral indefinida, tem que botar uma constante depois. E aí, quem é que vai determinar o valor dessa constante? Vai ser o problema que a gente estiver estudando. No caso de equações diferenciais, vai existir uma coisa chamada condição de contorno, ou condição inicial, dependendo se a variável for o tempo ou não. No caso da integral definida, que a gente vai estudar para calcular a área, a gente vai poder ignorar a constante completamente. E quando a gente estiver estudando isso, a gente vê por quê. Mas para ser mais rigoroso, mais correto, a gente precisa botar esse mais c. Toda vez que for uma integral aqui, assim, só o símbolo de s solto. Quando for assim, não precisa. Quando tiver isso aqui que a gente vai ver depois, o que diabo é isso. Né? Quando tiver só o s sem nada, a gente precisa botar mais c no final. Tá? Então, com isso, a gente pode escrever as 5 integrais que a gente estudou hoje dessa forma. Integral de dx é x mais uma constante, né? Integral de e elevado a x dx é e elevado a x mais uma constante. Integral de 1 sobre x é log natural de x mais uma constante. Integral do cosseno é seno mais uma constante. E, finalmente, a integral do seno é menos o cosseno mais uma constante, certo? É isso. Na verdade, você já tem na mão 30 integrais imediatas, que tá... É só inverter a tabela lá da terceira prova, mas não faz sim, muito sentido falar de 30 exemplos de uma vez, né? E aí eu resolvi selecionar 5 muito importantes aqui, não necessariamente os mais importantes de todos, que são esses. E terminei a aula na hora. Estou surpreso. Primeira vez que isso acontece. Então, seria mais ou menos isso aqui. Alguém, um de vocês aí, gostaria de fazer alguma pergunta? Fique à vontade aí. Bravo. Ai, ai. É nóis, então. Beleza. Tranquilo? Jonathan, tem Ronald, Arthur e... O que eu tinha para perguntar era justamente sobre essa definição com essa constante aí. Mas já está tranquilo, já entendi. Você conseguiu entender? Sim. É Tá porque bom. eu comecei a estudar, na verdade, pelo cálculo da primitiva definida, né? Aí depois que eu fui pegar para entender melhor, aí eu vi essa definição com, por exemplo, esse dx x mais a constante, né? Aí eu fiquei bugado porque eu não sabia de onde tinha vindo essa constante. É por isso que tu se confundiu, porque tu começou a estudar integral definida e lá não Isso, precisa, né? isso aí. Aí aqui precisa. Mas já entendi bem. Tá bom. Talvez tu já tenha... Talvez as minhas aulas te ajudem lá, não sei se vão te ajudar, porque eu ainda vou dar aula sexta e sábado, né? Aí talvez já dê para avançar um pouquinho. Talvez te ajude lá. De boa, lá é bem o básico mesmo, já consegui compreender bem já. Inclusive, eu acho Aham. que vai ser o processo contrário. O de lá vai me ajudar aqui. Bacana, então. Pode crer. Mais alguma questão aí, pessoal? Arthur, não sei se ele ainda está aí. Não sei se é só vocês aí. Enfim. Se não há, então, valeu aí, boa noite para vocês. Sei que foi um horário diferente, né? Obrigado pela participação. Vocês me ajudaram aí a resolver um problema. E é isso. Até sexta, então. Bom feriado para vocês. Beleza, então. Que ótimo. Boa noite. Tchau, tchau.